Bem-vindo novamente ao meu canal e a mais este vídeo. Em geral, lemos na Bíblia a passagem que mostra que os dois filhos mais velhos de Arão levaram fogo estranho na presença de Deus, e este os matou por causa disso. Mas qual o problema tão grave disso para serem mortos imediatamente? O texto referente a essa história é esse: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Outra versão diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Esse fato também é contado em Números 3:4 e Números 26:61. E o que seria esse fogo estranho ou profano? O termo original em hebraico é zur, que significa algum ser estranho, forasteiro, repugnante ou até prostituta. E qual foi o problema deste fogo estranho? No livro de Êxodo, Deus passa instruções sobre como proceder com relação ao altar de incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça, revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e revista-as de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Outra versão diz mais especificamente: Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E mais adiante, o texto descreve como seria o incenso a ser queimado sobre o altar. Disse ainda o Senhor a Moisés: Junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de miniatura aromática, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Moa parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Então fica aqui claro quais eram os procedimentos a serem adotados para o altar de incenso, e qual o único tipo de incenso aceito por Deus. E quem fizesse outro incenso parecido seria eliminado do meio do povo, assim como Nadab e Abiú, os filhos mais velhos de Arão, foram. De alguma forma, eles levaram outro tipo de incenso ao altar e sofreram as consequências previamente informadas por Deus. Também alguns estudiosos inferem que eles poderiam inclusive estar bêbados quando fizeram isso, baseado nos deveres passados aos sacerdotes logo depois da morte deles. Depois o Senhor disse a Arão: Você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Ou seja, como se fosse uma advertência futura mediante ao que aconteceu, que serviria como um exemplo para os demais sacerdotes. Posteriormente,
temos outros exemplos de pessoas que morreram por não seguir estritamente as ordens de Deus, como Uzá, quando segurou a Arca da Aliança, quando os bois que a levavam tropeçaram, ou quando Ananias e Safira ficaram com uma parte da venda do terreno deles. Mas enfim, qual a questão com relação ao estranho? O estranho tinha muito a ver com a relação entre coisas santas, puras, e as impuras, profanas. Em Êxodo temos exemplos disso, inicialmente falando que somente os sacerdotes poderiam comer os sacrifícios. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro, e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho delas não comerá, porque são santas. E somente eles poderiam fazer o azeite da unção, e ungir apenas certas pessoas com ele. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. O livro de Levítico ainda relaciona o estrangeiro com a profanação. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado, e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o diarista comerá das coisas santas. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filho, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará uma quinta parte, e a dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor. E em Números existem advertências que estranhos morrerão caso se aproximem do tabernáculo. Ou ainda mais claramente com relação ao incenso, por memorial para os filhos de Israel, que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito por intermédio de Moisés. Coré se rebeliou contra Moisés e foi morto por Deus. Ou seja, os textos deixam claro que os estranhos eram pessoas que não eram santos, os sacerdotes. Eles não deveriam se aproximar do tabernáculo e muito menos manusear o incenso, para não profanar as coisas de Deus. Os estrangeiros que se aproximassem, manuseassem o incenso ou comessem das coisas santas, morreriam. E da mesma forma, o fogo estranho seria um fogo aceso de forma incorreta ou em lugar indevido e trazido para dentro do santuário de Deus, o tornando impuro ou o profanando. Por isso, os filhos mais velhos de Arão, mesmo sendo considerados santos, trouxeram profanação ao lugar santo, e assim foram mortos, mas como vimos, não sem aviso prévio. Para finalizar, podemos dizer que Deus está sempre preocupado em não deixar com que coisas externas possam trazer impureza às coisas santas. Da mesma forma, divindades de povos vizinhos, ou mesmo suas crenças e costumes, não deveriam ser agregados aos costumes do povo hebreu. Mas este deveria ser santo, que significa separado do resto dos povos. O rei Salomão, com sua grande sabedoria e riquezas, caiu por conta disso. Ao se casar com 700 mulheres e 300 concubinas, foi adotando os costumes e as divindades delas, fazendo sacrifícios a seus deuses e assim se distanciando de Deus. E podemos aplicar essa lição até hoje. Devemos ter o cuidado de não fazer uso dos costumes e da cultura das pessoas do mundo, para não nos afastarmos de Deus e profanar suas coisas santas. Espero que tenha gostado deste vídeo e nos vemos no próximo.